Já pensou uma estudante de biomedicina no terceiro ano de faculdade participar de uma grande viagem de ajuda humanitária? Vocês se lembram que no Haiti, em 2010, teve um grande terremoto de magnitude 7 que matou mais de 200 mil pessoas e deixou milhares desabrigadas. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive como estudante da área da saúde e juntamente com outros profissionais farmacêuticos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas que participaram dessa viagem incrível que eu quero compartilhar com vocês. Se liga só! Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline e eu vou compartilhar com vocês agora uma viagem que eu participei, gente, que mudou a minha vida. Foi uma viagem maravilhosa. Eu estava no terceiro ano de faculdade, eu cursava biomedicina. Eu já estava, inclusive, fazendo estágio na Unicamp, estágio na área, fazendo iniciação científica e eu parei tudo quando eu soube que teve o terremoto. Na época foi notícia no mundo todo, vocês devem se lembrar, e foi mesmo assim uma tragédia e o país ele estava precisando de ajuda. E diversos países enviaram tropas de ajuda humanitária e o Brasil foi um deles. Eu participei juntamente com uma equipe de missionários, foi com a Junta Mundial de Missões, um grupo de pessoas evangélicas que foram lá para ajudar, mas foi uma ajuda humanitária mesmo, porque tinha equipe da saúde, tinha uma equipe que tinha médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, no caso eu, que era uma quase biomédica. Então, só para vocês entenderem, antes de eu contar a viagem em si para vocês, para vocês entenderem como que eu fui parar lá, como que foi essa oportunidade. Uma amiga minha da igreja, ela me contou que ela ia, porque já estava tudo certo para ela ir. Eu vou para o Haiti numa ajuda missionária e tal. E ela me contou e eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada. Eu falei, não, gente, eu quero ajudar de todas as formas possíveis, o que eu puder ajudar eu quero fazer. E faltava 2 meses para a viagem. E, gente, eu estava noiva naquela época, eu me casei em 2011, no ano seguinte, então eu já estava um ano antes já preparando, gastando tudo que eu podia, que eu não podia, que eu não tinha mais nem um centavo no bolso. Na época meu noivo ainda falou assim, que eu nem perguntei, nem pedi a opinião dele, já falei, não, eu vou, falei para todo mundo, para minha mãe, eu vou, gente, não pedi permissão para ninguém. E eu decidi que eu ia e pronto. E aí ele falou, nossa, mas a gente não tem dinheiro, como é que você vai, Eu até consegui tirar um pouco das nossas economias do casamento para ajudar, mas não ia dar, era uma viagem cara, porque eram 15 dias, Quando qualquer ajuda humanitária que fosse para o Haiti, não sei porquê, tinha que ficar 2 semanas, pelo menos aí 15 dias no país, Não sei que espécie de acordo era esse, mas toda ajuda humanitária que estava indo para lá tinha que ficar 2 semanas. Bom, então tinha o alojamento, tinha comida, então era um pacotão assim que a gente comprava. Eu não lembro quanto era na época, era em dólar, mas era muito, não sei se era $2.000. Eu não lembro quanto que era. Eu sei que eu não tinha nem metade desse dinheiro. Falei, mas eu vou, não sei como, mas eu vou. E aí, na época, eu lembro que eu pedi ajuda para a igreja, da qual eu fazia parte. Eles também ajudaram com o que eles podiam, acho que eles chegaram a pagar metade da viagem. Outra parte eu consegui arrumar dinheiro, mas ainda ficou faltando. Eu falei, gente, quer saber? Peguei lá uma lista de e-mail que eu tinha sei lá do que era aquela lista lá. Sei que eu tinha uma lista de transmissão que eu mandei e-mail para Deus e o mundo, para todo mundo. E uma empresa, o dono de uma empresa me respondeu no dia seguinte. Eu tinha até aquele dia para pagar o restante. E assim, eu estava aqui só no milagre mesmo, Eu me coloquei assim à disposição, falei, Deus, se for da tua vontade, eu tô pronta, eu quero ir. E aí no dia seguinte, um dono de uma empresa me respondeu aquele e-mail, falou, eu vou te ajudar. Porque eu esperava que cada um desse um pouquinho, e eu juntasse tudo. Mas não, ele pegou e deu todo o valor que precisava. Acho que faltavam uns R$1.000, na época era bastante, até hoje era bastante, na época era mais ainda. E ele pagou inteiramente, ele até me chamou lá na empresa,
gente fez uma reunião, eu expliquei como que ia ser. Ele ficou impressionado, falei, gente, mas por que você vai para lá, né? Ninguém está querendo ir para lá, por que você vai? Falou, olha, eu não posso fazer muito por eles, mas assim, o que eu puder fazer para ajudar aquela equipe, eu vou ajudar, né? Até então eu não sabia que eu poderia ajudar como profissional da saúde em si, mesmo porque eu não era formada, eu não sabia o que eu poderia fazer, né? Pois bem, deu tudo certo, consegui o dinheiro, graças a Deus, foi um milagre mesmo, foi provisão de Deus, consegui e eu fui. Era outubro de 2010. Foi logo depois do terremoto. O terremoto foi em 12 de outubro de 2010. A gente foi logo em seguida, assim, era coisa de dias depois que tinha acontecido tudo, né? Que era quando eles estavam precisando. E detalhe, né, que lembrei agora. Eu estava no meio do período de provas, né? Porque a gente tinha lá 2 provas bimestrais, né? Então eu estava numa das provas, né, bimestrais, e, gente, se eu faltasse, eu tinha que fazer sub. Sub é muito difícil, pelo menos na universidade que eu estudei. E, assim, era para ninguém pedir sub mesmo, né? Quem pedisse sub se ferrava depois, porque era inteirinha dissertativa, era super difícil. Falei, seja o que Deus quiser, eu vou. Aí eu conversei com todos os professores, expliquei para justificar os meus 15 dias de falta, né? E para justificar a minha ausência nas provas e solicitar a sub depois. Então, eles foram todos muito compreensivos, deu tudo certo. Bom, eu fui. Bom, chegando lá, eu só conheci essa minha amiga. E eu não conhecia mais ninguém, né? Era a minha primeira vez que eu fazia aquele tipo de coisa. Eu tinha viajado para o exterior uma vez só, era a minha segunda viagem, né? E assim, essa minha amiga, ela era poliglota, ela é poliglota, ela falava além do português, inglês, espanhol, francês, não sei o que mais, fluentemente. Então ela foi muito requisitada, ela e mais 2 pessoas, porque era uma equipe grande, gente, eu não lembro quantas pessoas, acho que foi umas 50 pessoas, era muita gente que foi para ajudar. Então tinha pouca gente que falava francês fluentemente, porque lá no Haiti a língua oficial deles é o francês, mas muitos falam crioulo, mas a língua oficial é o francês. Então, os que sabiam falar francês fluentemente foram muito requisitados. Então, assim, já pegaram ela para atuar ali em Porto Príncipe, na capital, e as equipes foram divididas em 2. Então, uma equipe maior ficou na capital, e essa minha amiga ficou junto, e o pessoal que estudava, que era da equipe da saúde, profissionais já formados, estudantes da área da saúde, foram todos para a equipe da saúde lá para atuar no Nordeste do país. E eu fui resignada para esse grupo e me separaram da minha amiga. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Então, aí eu fui. E assim, chegando, e a gente foi de ônibus, né? Era um ônibus, eu vou deixar a fotinha aqui do ônibus, né? Então, assim, eu nem lembro quantas horas de viagem, gente, porque a gente foi para a República Dominicana, de ônibus. Como é que vai de ônibus para Haiti, né, gente? Deixa eu explicar direito. Vamos de avião para a República Dominicana. Chegando na República Dominicana, nós fomos de ônibus para o Haiti, né? Então, fomos para a República, ok, de avião, obviamente. Paramos no Panamá, né? Fizemos escala no Panamá, tal. Deu problema com a aeronave. Foi uma loucura, conseguimos chegar na República Dominicana. E aí a gente foi de ônibus. Gente, eu fico enjoada quando eu ando de carro, de ônibus, eu passo mal. Eu cheguei até a vomitar numa das vezes que a gente andou de van. O trânsito lá no Haiti, eles são tão doidos, assim, é tipo Índia, sabe? E eu tive que enfiar a cabeça para fora para vomitar, porque eu passei muito mal. Então foi uma viagem bem difícil assim para mim, porque foi bem desconfortável, era uma viagem muito longa, de muitas horas, e eu fiquei bem enjoada, mas deu tudo certo, né? E aí a gente parou que eles chamam de imigração, mas era um grande portão ali cheio de soldados, eles estavam todos armados, e a gente teve que descer. Eu nem lembro ali o que aconteceu, mas teve ali um certo, né, enfim, tivemos que ficar ali em oração para dar tudo certo para a gente passar. E aí eu pude ver o pessoal, até tirei essa foto, vou colocar aqui, o pessoal lavando roupa no rio. Isso é uma prática de antigamente, mas eu fiquei impressionada, né, que lá eles ainda faziam isso, né. Então tava aquele mundo de mulher lá lavando roupa no rio, e o rio com uma água suja, eu falei, meu Deus do céu, mas eles estavam lá
lavando roupa. Bom, então conseguimos passar lá pela fronteira, fomos para o Haiti e já chegamos no Haiti. E a gente já foi pela parte nordeste. O nordeste do país, gente, deles imagina o nosso nordeste, que tem regiões muito pobres. Então você imagina lá no Haiti, que o país como um todo, ele já é um país sofrido, na verdade, né? É um povo muito sofrido. E o nordeste deles tinha uma condição bem precária mesmo, né? Então a gente ficou num alojamento que era por gerador, não tinha energia elétrica. Então assim, a comida que eles serviam era assim o melhor que eles tinham, sabe? Mas assim, para nós, a gente não estava acostumado, né? Nós, enfim, de uma certa maneira, estamos acostumados com fartura, né? E lá não tinha isso. Então foi um período assim que a gente comeu bem pouco, mas era o melhor que eles tinham lá para oferecer pra gente. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal lá. A rotina nossa lá era bem frenética, pessoal. Nós acordávamos tipo de madrugada, estava escuro ainda, tomava um café da manhã assim, tipo, uma vez eles serviram uma banana da terra e um café, ou um pãozinho e um café, sabe? Era bem assim, enxugadinho. E aí a gente se alimentava, pegava uma van e ia até o vilarejo, porque lá eram vilarejos, né? Com casinhas, aquelas casinhas de pau a pique, tudo bem precário. E nós íamos para lá. E aí no vilarejo a gente prestava os atendimentos médicos. Então como que funcionava? O pessoal fazia fila, né? Quem precisava de atendimento, que acabava sendo, né? Todo mundo queria passar por atendimento. Eles faziam a fila. E assim, gente, esses vilarejos, eles falavam crioulo. Crioulo é um dialeto local, né, lá deles. Então, quem não era alfabetizado não sabia falar francês. Era só o crioulo. Então, o que acontecia? Os locais, eles a gente teve que achar alguém que falasse inglês, né? Então, tinha lá um haitiano, até vou colocar a foto nossa aqui, que a gente estava fazendo os atendimentos. Então, eu fiquei na anamnese, junto com um local, com um haitiano, que falava inglês, né? Então, o que acontecia? A gente chegava para o paciente, ele falava em crioulo com o paciente, perguntava qual era a queixa dele, o que estava acontecendo, né? Eu pedia para ele perguntar algumas coisas para os pacientes, e ele traduzia para mim em inglês, e eu colocava numa ficha em português, né? Então, o nome, idade, queixa, e fazia o encaminhamento para o médico. Então, nós tínhamos 3 médicos disponíveis, um ortopedista, um clínico geral e uma ginecologista que acabava atendendo as crianças também. Então eu fazia, se era ortopedia, se era clínico, se o clínico tivesse muito cheio e a ginecologia não, eu mandava para ela também. Então eu fazia essa distribuição para ficar igual para os médicos, para não sobrecarregar só um, enfim. Eu fazia essa fichinha de encaminhamento. Depois eles seguiam para a enfermagem. A enfermagem verificava pressão arterial e media a temperatura, verificava a temperatura, anotava junto naquela mesma fichinha e ia para a fila do médico. E aí tinha uma farmacêutica, que nós recebemos bastante doação de medicamentos, então ela fazia, junto lá com os médicos, ela fazia a triagem dos medicamentos que tinha, analgésicos, anti-inflamatórios, antiparasitários, pomadas, uso tópico, micoses. Então ela fez uma separação e ajudava os médicos ali para prescrever o que tinha na verdade, né? Foi bem legal. E até gente, e assim, foi uma experiência para mim enriquecedora, não só pessoal, né? Porque a gente vai lá para ajudar, mas eu tenho a impressão que a gente sai até mais ajudado do que eles, porque para mim foi uma mudança de vida, de visão das coisas muito grande. Então, vou deixar aqui a fotinha dos atendimentos deles na fila. E porque lá eu cheguei a ver um bebê, chegou uma mãe com um bebê no colo, ele estava inteirinho, com bolhas amarelas, né? E ele tinha a pele preta, bem preta, com aquelas bolinhas amarelas, inteiro no corpo dele, inteiro, gente. Era um bebezinho assim. Eu não sabia nem como que eu escrevia aquilo, porque eu não sabia o que era aquilo. E nem ela sabia explicar, e o menino também não sabia traduzir, porque ninguém sabia o que era.
Eu só coloquei que era bolhas, pústulas, né, no corpo todo, né, ou bolhas amareladas, acho que foi bem assim que eu coloquei. Aí depois eu fui perguntar para a médica o que era aquilo, e aí ela me falou que era varíola. Falei, meu Deus, varíola. Gente, varíola, para quem não sabe, é uma doença erradicada desde 1980. Foi a doença da qual veio a primeira vacina, foi a da varíola. Então, assim, ela é um exemplo de sucesso da vacinação, porque a população toda é obrigatória a vacinação, então não tinha mais casos de varíola. Só que lá no Nordeste, gente, não chega a vacina, né? Então eles não se vacinaram, por isso que existe a varíola. Então a varíola foi erradicada, quer dizer que o vírus não existe mais? Não, ele existe, mas as pessoas são vacinadas, então não tem mais a doença, né? Mas se te encontrar algum indivíduo sem a vacina, vai ficar doente, né? Vai ter a doença. Então, a OMS lançou esse comunicado de erradicação porque não tinha notificação de casos mais. Só que, gente, eu vi lá, a OMS, Organização Mundial da Saúde, teve um caso lá em 2010 de varíola lá no Haiti, tá? Então, assim, são casos de subnotificação. Então, eles não são notificados, é como se a doença não existisse, mas ela ainda existe, porque eu vi com os meus próprios olhos. Vi também que tem uma fotinha aqui, né, que tem a mulher estava mostrando o pé dela, né, tinha uma bolha, assim, uma bola esbranquiçada com um pontinho preto no centro, né, bem indicativo de tungíase. Na época eu nem sabia o que era, eu só coloquei a descrição da lesão para o médico verificar o que era. Depois ele me falou que era essa tungíase, que é uma doença causada por uma pulga, né? A pulga fica lá, chama Tunga penetrans, a pulga. Ela penetra lá na lesãozinha e ela fica prenha, né? Ela prenha, se penetra lá no tecido e aí fica com aquela bolota branca com pontinho preto e coça bastante, né? Bom, mas enfim, então eu vi coisas assim, né, que foi muito enriquecedora para mim profissionalmente. E detalhe, gente, em todo esse momento de atendimento não tinha banheiro lá. Então a gente tinha que fazer xixi, as mulheres, numa bacia, né, escondidinha. Então assim, número 2, segura e faz depois na hora que chegar no alojamento, porque não tinha lá onde fazer. Ou vai no matinho, né? Ai, gente, vai no matinho. Depois que eu terminei os atendimentos, eu ajudava a levar um paciente de um lugar para o outro, organizar a fila, chama o próximo paciente, ajudar ali na logística do pessoal para o atendimento médico. E tinha uma mulher que ela já era próxima para ser chamada, a médica pediu para eu ir lá chamar, e cadê a mulher? Uma senhora. E a véia sumiu. Aí eu fui procurar ela, falei, gente, eu vi ela indo assim para um lugar verde, virou assim a esquininha, eu falei, vou atrás dela chamar, né? Aí eu fui atrás dela, gente, eu juro pra vocês que ela tava atrás do matinho, agachada, fazendo cocô no mato. Eu falei, meu Deus do céu, desculpa aí, senhora, pode terminar o que você tá fazendo depois. Falei em português mesmo, né, rindo, pedindo desculpa pra ela em português. Aí eu voltei para a sala de atendimento, as mulheradas estavam tudo rindo de mim, tipo, elas sabiam que a véia tinha ido fazer, né, só eu, tonta que não, né, mas tudo bem. Mas quem que vai imaginar que vai fazer cocô no matinho? Então veja só como que isso, do ponto de vista de parasitologia, isso é propício para a transmissão de doenças parasitárias. Então não tem saneamento básico, faz as necessidades ali na natureza, céu aberto, enfim, né. Então assim, foi um momento, gente, para mim, foi muito cansativo, mas foi uma experiência enriquecedora. Então vejam aqui nessa foto, era no final do dia, a gente ia de manhãzinha, saía de noite ainda, o sol não tinha aparecido, ficávamos o dia todo e saímos de lá já de noite, né? Então todo mundo assim exausto, cansado, gente, mas era um cansaço bom. Quando você termina o dia, assim, eu não tenho palavras para explicar como foi essa experiência pessoal para mim, pessoal e profissional. Interessante, gente, que a gente chegava lá no alojamento tão cansado, mas tão cansado, e assim, tinha uma aranha, acho que nesse dia mesmo,
a gente chegou lá no alojamento para dormir e acharam uma aranha. Eu nunca tinha visto na vida, gente, uma aranha tão grande. Não, mas sem brincadeira, era desse tamanho. Peluda, armada assim. Falei, meu Deus, e ninguém achou mais aquela aranha. A aranha sumiu. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que dormir. Eu falei, meu Deus, vou ter que dormir com uma aranha desse tamanho, solta por aí. Assim, normalmente, gente, eu jamais dormiria. Se eu vejo um bicho no meu quarto assim, eu já tenho que matar ele antes de dormir, que senão eu não consigo dormir, né? Mas eu tava tão cansada que eu dormi com a aranha lá, a aranha, sei lá que aranha que era aquela lá, gigante. Enfim, porque era realmente um cansaço assim, sobrenatural. Aí, gente, aguenta esse vídeo, porque assim, não dá pra fazer esse vídeo muito rapidinho, porque são histórias muito interessantes, que eu quero muito compartilhar com vocês, porque eu era estudante, sabe? Eu estava na faculdade, mas eu tive essa oportunidade de ir na equipe da saúde, e porque vocês também não poderiam, né? Então, não fica passando o vídeo não, assiste ele até o final, tá acabando já. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu atendi, gente, um senhorzinho, mas sim, o senhorzinho estava bem, dava uns 70 anos para ele. A hora que eu fui fazer a ficha dele, ele tinha 107 anos. 107 anos. Eu até achei que eu tinha entendido errado, fiz ele perguntar umas 3 vezes pro cara. Ele até escreveu para mim, né, porque vai que estava dando uma falha de comunicação do inglês dele, no meu entendimento. 107 anos. Era a primeira vez que ele via algum profissional da saúde na vida, era a primeira vez que ele iria ver um médico, que não tinha visto ainda. Mas ele estava sendo encaminhado, era a primeira vez que ele tinha um atendimento médico na vida, 107 anos. E estava assim, ó, bem, estava melhor que eu, né, que eu estava lá acabada, na base da barrinha do cereal. E aí, ele estava com uma pressão de 22 por não sei quanto, lá, tralalá, estava uma pressão altíssima, e o cara estava lá super bem, 107 anos. E, gente, uma outra coisa, por último, para eu compartilhar com vocês, que assim, o banheiro, né, teve um outro vilarejo que nós fomos, acho que eu não tenho foto dele aqui, mas um outro vilarejo que eu precisei ir no banheiro, não tinha bacia, mas eles me mostraram o banheiro deles. Gente, sabe como que era o banheiro deles? Era um buraco, era uma casinha, que era o chão era todo de madeira e tinha um buraco para você agachar e fazer suas necessidades no buraco. E eu assim, falei, gente, eu sou fresca para banheiro, sempre fui assim, minha casa inteira pode estar bagunçada, mas eu quero muito que o meu banheiro esteja sempre limpo. E quando eu vou você vê se o lugar é chique pelo banheiro, né? Então eu sempre reparo, eu sou aquelas que reparam no banheiro. Então o banheiro para mim é um lugar importante que esteja limpo e bonitinho, entendeu? Então para mim, ter que usar a fossa, ter que usar aquilo para fazer xixi, e eu faço bastante xixi o dia inteiro, porque eu bebo bastante água, foi assim uma experiência libertadora. E eu não conseguia, foi terrível, porque eu ficava assim, Senhor, não deixe essa madeira quebrar, que se essa madeira quebrar eu vou cair aqui na merda, né? E aí eu não conseguia abaixar as calças e fazer xixi no buraco. Eu sei que eu me mijei inteirinha, porque eu não conseguia. E eu saí de lá dando risada, porque eu estava inteirinha mijada, não conseguia acertar o buraco. E aí eu saí de lá, eles vieram assim, os locais, com uma bacia e um sabonete, eles estavam dando risada, que eu estava dando risada, eles estavam dando risada. E foi assim, foi uma experiência para banheiro, agora até perdi a frescura, entendeu? Bom, gente, aí para tentar não fazer esse vídeo ficar muito longo, que já está longo, né? A gente voltou para a capital, finalizamos os atendimentos nos vilarejos, voltamos para a capital. E assim, gente, até vou botar minha fotinha aqui, ó, cansada no aeroporto, cansada. E aí cheguei, gente, no aeroporto, tinha até umas galinhas andando assim, era um aeroporto pequenininho. A hora que eu vi o avião, gente, o avião era minúsculo. Eu falei, Senhor Jesus, como é que eu vou andar nesse avião? Ele é muito pequeno, parecia um aviãozinho do Indiana Jones, sabe? E ele não andava para cima da nuvem. Eu não sei nem explicar que tipo de avião que era aquele. Era um avião que ficava baixinho e sacudia. Olha, foi uma experiência assim, foi bem... Até botar a fotinha aqui minha lá dentro do avião. Mas chegamos, são e salvos, graças a Deus, na capital. E lá, gente, eu vou colocar as fotos aqui
Tava assim, era uma capital destruída. Estava bem destruído, eles já tinham problema de saneamento, o esgoto estava todo a céu aberto, nós não podíamos tomar água, isso em nenhum lugar, desde que nós chegamos lá. Tomar água nem filtrada, nada, tinha que só ser água engarrafada, né, por conta das doenças né, de transmissão orofecal, porque lá não tinha saneamento básico. Então assim, estavam as construções todas destruídas e eles marcaram as construções com 3 cores. Verde, amarelo e vermelho. Verde quer dizer que estava ok, aquele prédio podia ser utilizado. Amarelo dava para utilizar, mas precisava de reformas. E vermelho era porque estava condenado, você não podia entrar naquele local, tinha risco de desabamento. Então assim, o prédio do presidente lá, que eu esqueci o nome daquele prédio, a mansão branca lá do presidente da capital estava todinha destruída, vou colocar a fotinha aqui para vocês também. Então assim, foi uma visão bem perturbadora, eles sofreram muito, inclusive recentemente, né, a gente teve outro terremoto lá. Assim, eu orei bastante por eles porque eles são realmente um povo sofrido, sofreram outro terremoto, tinha muita gente desabrigada lá em 2010, muitas pessoas ficaram desabrigadas novamente esse ano. Acho que foi ano passado, foi esse ano, não lembro. Então assim, gente, para finalizar, quando a gente estava voltando para o Brasil, começaram a noticiar casos de cólera, que estavam aumentando, 100, 200, 300 mortes, e estava aumentando o número de casos, e começou a ter uma epidemia de cólera lá. E, nossa, eu estava super apreensiva, eu falei, meu Deus do céu, vou ter um piriri aqui, vou morrer de cólera. Aí a gente tomando só água engarrafada, super assim, né, pra não acontecer nada. Chegamos no Brasil. Aí chegamos no Brasil, gente, sabe o que aconteceu? Eu tinha que ir para um congresso, no Encontro Nacional de Biomedicina. Aí fui direto para lá, acho que eu cheguei num dia, já fui no outro para o congresso. Cheguei lá no congresso, fui comer no Habib's. Quase morri de infecção alimentar. O que eu não tive no Haiti, naquele país que estava sofrendo com falta de saneamento, sofrendo com um monte de coisa, país subdesenvolvido, que estava bem em condições precárias, eu não tive nenhum piriri lá, gente, nenhum. Cheguei aqui, comi no Habib's, quase morri de infecção alimentar, que eu tive um piriri, que eu quase morri desidratada. Então veja só o grau da coisa, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Não queria ter feito um vídeo tão longo, acabou ficando longo. Espero que vocês tenham assistido ele inteiro. Espero que tenham gostado dessa experiência e que sirva, na verdade, de inspiração para que vocês possam almejar mais coisas, almejar ir além. E eu não tinha condições, mas assim, eu fui com a cara e com a coragem e Deus abriu as portas, eu consegui condições para ir, Deus me abençoou e eu fui, e foi uma bênção, eu sei que para eles, mas para mim também, tá? Então, desejo sucesso para todos vocês e comentem aqui se vocês gostaram da história, se vocês têm interesse, se vocês gostariam de fazer uma viagem como essa. E eu fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!